E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando primeiro aqui no computador, depois a gente vai lá para o passo a passo no ateliê. Eu vou ensinar aqui no Illustrator como é que a gente vai fazer um novo tipo de união para estar fazendo as nossas estampas tamanhos maiores, né? Que no caso, quem tem impressora A4 fica limitado ao 29,7 por 21. Unindo as folhas, você consegue ter um tamanho maior de estampas, né? No caso aqui, eu vou estar fazendo uma estampa para fazer barrado de pano de prato, que eu vou estar ensinando aqui no canal. Provavelmente vai sair depois desse vídeo. Então, eu vou dar um tamanho aqui para barrado, mas essa técnica aqui vai servir para qualquer tamanho que você precisar aí, seja lá qual for a finalidade, tá certo? Então, eu criei meu arquivo aqui, tamanho A4 em RGB, porque a gente vai trabalhar com sublimação RGB, tá bom? Já trouxe aqui para dentro a imagem que eu vou estar usando e bora trabalhar. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar um retângulo aqui, ou um quadrado, caso o tamanho de vocês seja um quadrado, mas eu vou criar um retângulo aqui para estar fazendo o tamanho que eu preciso. Então, a largura do meu retângulo vai ser de 45. A largura do meu retângulo vai ser de 45 centímetros e a altura 18. Então, o meu retângulo já está pronto aqui, é com ele que eu vou trabalhar. Essa técnica, gente, ficou bem legal. Antes de estar gravando aqui para vocês na tela do computador, eu gravei primeiro passo a passo lá, a prática, então ficou bem bacana. Deu super certo. Eu vou tirar o preenchimento aqui do meu retângulo e deixar só o traçado para eu saber onde é que ele está certinho. Vou trazer minha imagem para cá, vocês podem perceber que ela vai ficar menor do que o retângulo. Então, eu vou colocar de forma que os elementos que eu quero fiquem aqui dentro. Tá? Então, na hora de vocês escolherem a imagem, se vocês vão escolher um retângulo, fazer uma sublimação de um retângulo dessa forma, escolha imagens mais largas, né? E com menos altura. Deixa eu só incorporar, que eu ainda não incorporei, vou incorporar ela aqui, porque na hora de fazer o recorte vai me atrapalhar. Então, eu vou deixar dessa forma aqui, vou clicar aqui no retângulo e vou clicar na imagem. Lembrando que, para fazer esse tipo de corte que eu vou fazer aqui agora, o retângulo que vai fazer a medida tem que estar na frente da imagem, tá? Então, eu clico com direito, criar máscara de corte. Já tem aqui no canal ensinando máscara de corte, mas eu estou explicando novamente, tá? Para vocês saberem. E tá pronto. Vocês vão ver, ó, que vai ficar totalmente incompatível, ó. Esse aqui é um tamanho A4, totalmente incompatível com o tamanho que eu quero, o tamanho que eu preciso de sublimar. Então, o próximo passo qual é? A gente vai vir aqui na ferramenta retângulo. E a gente vai usar como gabarito essa página aqui mesmo, ou vocês podem criar o retângulo no tamanho do A4, né? Que é 29,7 por 21. Criei aqui. E eu vou colocar ele aqui, ó, de forma que ele fique centralizado, que me dê margem aqui em cima e aqui embaixo. E aqui na lateral, a margem tem que servir tanto para esse lado aqui, quanto para esse lado. Então, eu tenho que deixar margem suficiente aqui, como se fosse para os dois lados, tá certo? Então, eu tenho margem aqui, tenho margem aqui, tenho margem aqui na lateral. Eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V e posicionar o próximo retângulo. É o mesmo esquema, a gente tem que ter margem aqui na lateral, aqui em cima e aqui. De forma que os dois retângulos fiquem alinhados aqui, ó, centralizados aqui, ó. Para ficar tudo certinho, tá vendo? Eles estão centralizados. Os retângulos, que seriam as nossas folhas, tem que ter essa margem aqui. Essa margenzinha aqui, ó. Ambos têm que ter a mesma imagem, tá certo? Essas duas imagens aqui, ó, que fica aqui no meio, vai se repetir nas duas folhas.
Fiz isso tudo, o que eu vou fazer agora? A gente vai criar uma elipse. Uma elipse perfeita. Como é que a gente faz isso? Com o Shift pressionado. Então, com o Shift pressionado, a gente puxa a elipse para ela ter o tamanho certinho de largura e altura, para ela ser uma elipse perfeita. Vamos colocar aqui um traçado nela. E se você tiver com as guias inteligentes ativadas, você vai conseguir fazer, ó, com a ferramenta caneta e direto aqui, ó, no centro. Então, você cria aqui no centro, ó, puxa aqui para baixo, aperta ESC para tirar essa seleçãozinha. E a mesma coisa aqui, ó, na horizontal. A gente vai puxar bem no meio da elipse e puxa aqui para a lateral. Os dois tem que estar retinho, tá? As duas linhas tem que estar retinha. O que eu vou fazer agora? Selecionar tudo e dar um Ctrl G. Essa elipse aqui, a gente vai colocar nessa parte em comum aqui das duas folhas. Vou diminuir um pouco, ficou um pouco grande. Nessa parte em comum aqui, vocês colocam a elipse. Vocês podem colocar mais para cá, mas tem que ter uma margem, tá, gente, de segurança. Então, o melhor lugar é no meio dessa união aqui. Depois que eu coloquei aqui certinho, eu vou vir aqui, selecionar ela com Alt pressionado, vou puxar para baixo. Novamente, se as guias inteligentes estiverem ativadas, você consegue puxar, ó, ele centralizado, ó, porque a guia vai mostrar que está certinho no lugar, tá certo? E eu solto o mouse, depois eu solto o Alt para poder copiar. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Essa daqui é uma folha, essa daqui é outra folha. As duas se encontram nesse espaço aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar tudo, dar um Ctrl C, Ctrl V. Bota todo mundo aqui para baixo, ó. A gente vai ter duas imagens iguaizinhas. O que eu faço aqui agora? Esse lado aqui eu já posso excluir. Dou um delete. Esse lado aqui eu posso excluir. Dou um delete. E agora a gente seleciona esse caminho aqui e a nossa imagem de baixo. E a gente vai criar uma máscara de corte. Tá certo? A mesma coisa aqui embaixo, ó. Vou selecionar essa imagem, o meu retângulo aqui e a imagem. E vou criar outra máscara de corte. Vai ficar desse jeitinho aqui. Dos dois lados. Agora, eu vou selecionar tudo. Vou dar um Ctrl G. Vou selecionar tudo aqui e dar um Ctrl G. Eu faço a seleção bem espaçada para não correr risco de eu movimentar nada enquanto eu estou selecionando, tá bom? Vou vir aqui nessa ferramenta aqui, ó, ferramenta de prancheta, e vou adicionar mais uma prancheta. Já posso sair da ferramenta de prancheta. E vou aqui, ó, alinhar esse meu retângulo aqui na minha folha. E eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Vocês podem ver que vai sobrar um retângulo para fora, mas esse retângulo que sobra para fora não tem importância, tá? O importante é a gente alinhar a imagem aqui dentro, de forma que a gente tenha margem aqui na lateral, nas duas laterais e margem aqui em cima. Para que essa margem, gente? Vou explicar. Quando você faz cria um arquivo, se você completar ele na folha inteira, quando você for fazer a impressão, a impressora vai cortar aquele pedaço que passou da margem. Teve uma inscrita aqui falando sobre isso. Então, ele vai cortar, tá? Então, você tem que criar margem de segurança, tá? Só não precisa criar margem de segurança se você não fizer uma imagem que seja fidedigna ao valor que você está criando. Ou seja, o tamanho que eu fiz aqui não vai importar na hora da impressão. Então, eu posso preencher a imagem do jeito que eu quiser, né? Tudo. E quando for chegar lá na impressora, eu coloco em ajustar.
Mas como eu quero aqui tamanho real, eu tenho que fazer as margens de segurança, senão na hora de fazer a impressão, ela vai cortar. Então, eu já tenho as minhas duas imagens aqui criadas, as duas páginas criadas, e com a minha segurança aqui, ó. Lá na prática, vocês vão entender o quanto essas bolinhas aqui são importantes para estar fazendo essa técnica. O quanto elas têm que ficar alinhadinha, perfeitinha, tá certo? Aqui, na hora de salvar, vocês podem salvar da maneira que melhor desejarem. Podem salvar em PDF, inclusive, que é o que eu salvei para estar fazendo aí para vocês. Espero que tenha dado para entender aí. Terminou aqui a parte do computador. Bora lá para a prática. Então, pessoal, já fiz minha impressão. Eu vou fazer esse teste, filmando aqui para vocês, porque essa técnica aqui que eu vou tentar fazer para sublimação vai depender, acredito eu, mais do papel que estiver usando do que da técnica. Por quê? Eu vou fazer o corte aqui e emendar as duas folhas. Sendo que esse espaço aqui vai continuar com o desenho, vai continuar com tinta. A questão é, se essa tinta que está aqui, vai passar por essa folha que está por cima. Então, por isso que eu estou falando, eu acho que essa técnica que eu vou tentar fazer aqui, vai depender mais da folha que está usando. Se a folha for boa, se a folha não deixar passar essa tinta aqui, vai dar super certo e eu acho que vai ficar um acabamento melhor do que com aquela outra técnica que eu já tenho aqui no canal. Vou deixar aqui no card, se alguém tiver curiosidade de ver. Então, eu vou fazer dessa forma aqui. Como vocês viram aí no computador, tem essas duas bolinhas que a gente colocou. Desse lado aqui, a gente não vai fazer nada. Deste lado aqui, a gente vai refilar bem no meio dessa bolinha aqui. Por isso que já tem, ó, o xizinho. Deixa eu ver se eu consigo focar. Já tem esse xizinho aqui, ó, porque a gente vai refilar bem aqui no meio, bem centralizado, pra gente poder fazer uma emenda bem certinha aqui nos dois lados, tá certo? Então eu vou dar uma refilada aqui e já mostro pra vocês aí colando as duas folhas. Já fiz o meu refile, ó. Agora é só unir, ó. A gente refila bem ali, ó. Agora é só unir aqui as bolinhas. Mas certinho, ó. E vocês podem ver que a imagem fica certinha. Uniu as bolinhas, a imagem vai ficar certinha lá, ó. Sem muito mistério, sem você ter que ficar olhando muita coisa não. É só unir as bolinhas aqui. E aí eu uso a fita térmica para estar unindo as folhas. Eu já falei que eu não gosto de usar fita crepe, né, para fazer trabalho na prensa. E aí eu vou unir primeiro aqui na frente. E depois eu vou unir lá atrás, porque eu boto um reforço de fita ali atrás também. Igual no outro vídeo, gente. A única diferença é o modo de criação da arte e o modo aqui de união das duas folhas. Se você for refilar na régua, use uma régua que esteja retinha, tá? Para poder cortar retinho, senão não vai adiantar muita coisa não, gente. Vai ficar meio feinho. E vamos unir aqui atrás também. Eu uso pedacinhos pequenos dessa fitinha aqui, porque essa fitinha aqui não é barata. Essa fitinha aqui é um pouquinho cara. Então eu boto um aqui. E coloco um mais em cima. Pronto, já fiz a união. Ó, se vocês olharem assim, nem parece que as folhas estão unidas, né? Parece que é uma folha só. Então é desse jeito que a gente leva para prensa, mesmo tempo que vocês levam para qualquer outro material de poliéster.
Então eu vou estampar e fazer o teste aqui da união para ver se vai passar uma tinta para um lado, vai ficar mais escuro aqui no caso ou não. Eu vou lá fazer a sublimação e já volto mostrando o resultado aí para vocês, se vai ficar mais escuro ou não. Acho que vai dar para ver aí, eu colocando o material. Minha prensa já está aquecida lá, ó. Tá? Ela já passou por aquele estágio de subir e descer a temperatura. Então o que eu vou fazer? O pano que eu vou estar usando aqui é o Oxford, é o que eu costumo usar aqui, tá? São 3 panos que eu gosto de usar aqui no ateliê. É o Oxford, o Tactel e o Gabardine. O Gabardine, infelizmente, é muito caro. Então fica entre o Tactel e o Oxford mesmo. Vou alinhar aqui certinho, ó. E vou colocar lá para prensar. Não vou fazer mais nada, não vou botar nem o teflon por cima. Vou colocar lá direto para prensar. Certo? A minha prensa está regulada para 215 graus por 35 segundos. É uma prensa da Macmay. Eu já tinha falado no stories do Instagram, se vocês queriam resenha dela. Algumas pessoas falaram, mas não teve uma grande quantidade de gente perguntando. Então, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários se vocês quiserem que eu faça uma resenha dela. Porque, inclusive, eu já tive até uma conversa com a assistência para saber direitinho todos os detalhes dela. Então, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, tá certo? Já terminou aqui. Coloco aqui para cima. Vou tirar o meu papel e olhar o resultado. Saiu tudo do lugar, saiu tudo. Não tem problema não. Vou mostrar o resultado para vocês lá na mesa, porque já que saiu tudo do lugar, trouxe aqui vocês para a mesa para olhar o resultado, gente. Não ficou ruim, ficou muito bom, eu gostei bastante do resultado. Então, assim, para mim, essa é a técnica que eu vou estar usando de agora em diante para estar fazendo a união aqui das minhas folhas. Eu achei muito bom. O que acontece? Sempre vai ficar um fiozinho assim, não adianta. Por quê? Porque a união de folha, a sublimação, a tendência é ter essas uniões assim mesmo, de leve. Mas assim, tá muito de levinho. E se vocês repararem, tá certinha a imagem. Se uma pessoa não souber que teve união de folha aqui, ela não vai nem reparar nesse ponto aqui. Esse ponto aqui vai passar despercebido por ela com certeza. Então, assim, eu gostei muito do resultado. Esse tecido aqui que eu estampei vai ser para um pano de prata. Eu vou gravar, o próximo vídeo que eu vou estar gravando vai ser com esse tecido aqui. Vou fazer aí para vocês a personalização de um pano de prato. Então já vai ser esse material que eu vou estar usando. Mas eu gostei muito do resultado. A prensa da Macmay não deixa nada a desejar. As cores ficam muito boas. Diferente daquela minha outra prensa, né? Que eu precisava deixar aí os 40, quase 50 segundos, né? Que eu botava 45 segundos. Nela 35 segundinhos já resolve. Já fica muito bom o resultado. Então é isso. Vou deixar aí vocês com o resultado, ó, da união das folhas, ó. Como eu disse, se você não souber que tem união aqui, você não percebe, porque ficou muito bom, ó. Ficou muito bom mesmo. E o detalhe, né, como a união foi feita com um desenho por baixo, ficou certinho. Não tem detalhe nenhum que tenha ficado torto. Se você perceber, ó, ficou certinho. Tá certo? Então eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Dessa nova técnica que eu tô trazendo aí para vocês, para estar fazendo união de folhas na sublimação, para ter uma folha aí maior, né, do que um A4. Para quem não tem, assim como eu, não tem possibilidade de estar comprando uma impressora A3, eu achei que ficou muito bom esse resultado. Então,
Não deixe de curtir, de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, porque me ajuda muito. Até o próximo vídeo.